Durante sua prisão em Roma, cercado por soldados fortemente armados, Paulo observou algo que mudaria para sempre a forma como os cristãos entenderiam o mundo espiritual. Inspirado pela imagem de um guerreiro romano preparado para o combate, ele descreveu em detalhes uma armadura que não é feita de metal, couro ou ferro, mas de virtudes espirituais como fé, justiça e verdade. Essa armadura não é um símbolo vago. Ela é um manual prático de sobrevivência para tempos de caos. E quando ele escreveu em Efésios 6:11, revistam-se de toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo, Paulo não estava sendo poético. Ele estava entregando uma estratégia de guerra, uma convocação à resistência espiritual. Você já parou para pensar por que tantos crentes se sentem espiritualmente vulneráveis, mesmo tendo fé? Talvez a resposta esteja justamente na forma como lidamos com essa armadura. Talvez não estejamos usando todas as peças. Talvez estejamos indo para o campo de batalha desprotegidos. E nesse mundo onde cada dia parece uma nova investida invisível, estar conectado a ensinamentos que fortalecem o espírito faz toda a diferença. Aqui, cada nova reflexão é uma peça a mais na sua armadura. Então, já se inscreve e vem fortalecer sua fé com a gente, porque o combate é real e conhecimento é proteção. A carta aos Efésios é uma das epístolas paulinas do Novo Testamento e tem sido uma fonte rica de instrução espiritual e doutrinária. Escrita por Paulo por volta do ano 62 da Era Comum, enquanto ele estava preso em Roma, essa carta não apenas traz consolo e encorajamento aos primeiros cristãos, mas também uma visão impressionante sobre a unidade e a força da comunidade cristã. Efésios se destaca por sua linguagem majestosa, destacando-se pela profundidade teológica e pela beleza literária. A cidade de Éfeso, localizada na costa ocidental da Ásia Menor, era um importante centro urbano e econômico do Império Romano, conhecida por seu templo dedicado à deusa Ártemis e um local de vibrante troca cultural e religiosa. Neste contexto cosmopolita, Paulo escreveu aos cristãos para lembrar-lhes de suas bênçãos espirituais em Cristo. Éfeso era um lugar de diversas crenças e filosofias concorrentes, o que tornava a mensagem da unidade espiritual em Cristo ainda mais relevante. Os cristãos em Éfeso enfrentavam desafios semelhantes aos de muitas comunidades de fé nos dias de hoje. A necessidade de permanecerem firmes em sua fé em meio a influências externas que tentavam diluir ou confundir suas convicções espirituais. Paulo, portanto, expõe temas fundamentais sobre a identidade do cristão, instando a nova comunidade a enxergar a si mesma não apenas como composição de indivíduos, mas como um corpo unido sob a liderança espiritual de Cristo. Efésios é um convite à reflexão de que a vida cristã não é uma prática isolada, mas uma jornada coletiva. A metáfora da armadura de Deus ilustra isso de maneira vívida, reconhecendo a batalha espiritual que cada crente enfrenta. Mesmo no isolamento de uma cela romana, Paulo reconheceu a importância de estar sempre preparado, equipada não com armas físicas, mas com fé, verdade, justiça, paz, salvação e a palavra de Deus. Essa instrução reflete um chamamento aos cristãos para se tornarem ativos em sua defesa contra as forças que pretendem desestabilizá-los espiritualmente, unindo-se na luta como um só corpo. O aspecto histórico da carta aos Efésios também evidencia a natureza missionária de Paulo. Ele não apenas envia conselhos e exortações, mas também esclarece e expande a compreensão sobre as práticas espirituais e morais. A mensagem de Efésios transcende o tempo e o espaço, permanecendo um testemunho vivo da mensagem radical de amor, inclusão e reconciliação impulsionada por Paulo.
A carta é uma poderosa lembrança de que somos chamados a construir uma comunidade de fé que não se fecha em si mesma, mas que é aberta ao mundo, irradiando a sabedoria e a graça divina. Compreender o pano de fundo do contexto histórico dos Efésios amplia nossa perspectiva sobre como aplicar suas lições hoje. À medida que mergulhamos mais profundamente no significado dessa carta, percebemos que sua relevância permanece, cobrindo aspectos contemporâneos da vida cristã com profundidade e clareza. Não só somos inspirados a vestir a armadura de Deus para enfrentar nossas lutas espirituais, mas também somos incentivados a abraçar a unidade e a força coletiva da comunidade dos fiéis. Essa mesma unidade e força ressoam nos desafios comuns que enfrentamos, lembrando-nos do poder transformador da palavra e da fé. A importância espiritual de Efésios 6:11 se revela quando Paulo nos convida a vestir toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes contra as ciladas do diabo. Essa passagem, encontrada na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 11, é uma exortação profundamente relevante sobre a preparação espiritual necessária para enfrentar batalhas cotidianas. Desde a antiguidade, os soldados se equiparam com armaduras físicas para a proteção durante confrontos diretos. Similarmente, Paulo utiliza essa metáfora para descrever a necessidade de proteção no combate espiritual, sugerindo que nossas lutas vão além do mundo material e exigem um revestimento espiritual completo. Efésios 6:11 não apenas destaca a batalha contra as forças do mal, mas também reforça a consciência da fragilidade humana diante dessas entidades espirituais. A metáfora da armadura sugere que, sem essa proteção divina, estamos expostos às estratégias malignas invisíveis que buscam nos desestabilizar. Essa passagem nos alerta que a verdadeira força não reside em nós mesmos, mas na dependência de Deus, que nos oferece as ferramentas necessárias para resistir às influências espirituais adversas. Portanto, reconhecemos que essa vestimenta espiritual é imprescindível para permanecermos firmes e inabaláveis. À medida que exploramos a relevância desta passagem, vemos que Paulo sublinha a necessidade de um preparo constante e deliberado. Ele não nos indica que a armadura é algo que possamos vestir ocasionalmente ou a nosso bel prazer. Essa consistência na vestimenta da armadura simboliza um compromisso diário com a fé e uma vigilância contínua diante das tentações e das provações. Assim como o soldado não hesita em estar sempre preparado, essa chamada à ação diária reflete um estado de prontidão espiritual que não pode ser desconsiderado. Outro aspecto vital da armadura de Deus é a sua capacidade de nos unificar em propósito e fé. Efésios 6:11 transcende o individualismo, convidando toda uma comunidade de crentes a se fortalecer de forma coletiva contra as forças espirituais do mal. A armadura, embora pessoal, é também simbólica de uma defesa coletiva que apoia a resistência mútua. À medida que cada membro se reveste da justiça e da verdade, a comunidade se torna um bastião de fé, promovendo um ambiente de suporte e segurança espiritual em meio às batalhas do dia a dia. Por fim, a armadura de Deus se estende além de uma mera proteção pessoal. Ela é uma declaração de identidade e lealdade a princípios espirituais divinos. Ao nos vestirmos com ela, afirmamos nossa disposição em defender a justiça, o amor e a verdade, valores que refletem o caráter divino. Essa prática diária transforma a fé em uma experiência viva e tangível, impregnando nossa conduta e pensamentos. A armadura, em última análise, se torna uma manifestação externa da transformação espiritual interna, um testemunho poderoso da presença contínua de Deus em nossas vidas cotidianas.
O conceito de batalha espiritual é um dos temas mais intrigantes e profundos nas Escrituras Sagradas, especialmente explorado em passagens como Efésios 6:11. Ali, Paulo aconselha os crentes a vestirem toda a armadura de Deus, para que estejam aptos a enfrentar as ciladas do diabo. Essa expressão não é apenas uma metáfora poética, mas um chamamento à conscientização da realidade espiritual que nos cerca. A batalha espiritual, na perspectiva bíblica, transcende o visível, abordando conflitos que ocorrem no domínio espiritual, onde forças malignas buscam desviar a humanidade do caminho de Deus. No cerne dessa batalha está a constante luta pela alma humana. Na Bíblia, o espaço espiritual é tão real quanto o mundo físico. Histórias como a tentação de Jesus no deserto nos oferecem uma visão clara dessa dimensão, onde não apenas os fiéis são convocados a combater o pecado e as tentações, mas também a lutar contra entidades espirituais que se opõem ao propósito divino. Os personagens bíblicos frequentemente se encontram em situações onde a confiança e a fé em Deus são suas únicas armas eficazes. Essa narrativa convida o leitor a refletir sobre sua própria participação nessa batalha contínua. Diferente de batalhas convencionais, a guerra espiritual não envolve armas tangíveis, mas é travada através da oração, da fé e do conhecimento das Escrituras. A oração funciona como um escudo protetor, permitindo que o indivíduo se mantenha firme nas adversidades. Efésios nos exorta a usar essa forma de proteção, assim como um soldado entrincheirado em batalha, confiando na força e na sabedoria de Deus para resistir aos ataques. Neste contexto, a fé desempenha o papel de uma armadura inviolável, mantendo o crente inabalável diante de quaisquer desafios espirituais. Além disso, a comunidade de fé surge como um campo de apoio vital na batalha espiritual. Assim como um exército reúne seus soldados para enfrentar o inimigo, os crentes são incentivados a unir-se em solidariedade, apoiando uns aos outros através de oração e encorajamento mútuo. As reuniões de adoração e estudo das Escrituras se tornam campos de treinamento onde a armadura é reforçada, o entendimento é aprofundado e se avivam as forças para enfrentar os desafios espirituais cotidianamente. Esta união fortalece a resistência coletiva contra as forças que almejam dividir e enfraquecer o espírito humano. Por fim, a batalha espiritual recorda aos crentes a importância de estar constantemente vigilantes, reconhecendo que o inimigo procura brechas para atacar. Ao vestir a armadura descrita em Efésios, o crente não só protege a si mesmo, mas também se posiciona como um defensor do reino espiritual, comprometendo-se a viver de acordo com os princípios divinos. Esse preparo não é um evento isolado, mas parte de uma prática contínua e consciente, destacando a vitalidade de estar sempre pronto para resistir em fé, amor e obediência ao chamado de Deus. A metáfora da armadura de Deus, presente em Efésios, capítulo 6, versículo 11, ganhou lugar de destaque não apenas como uma figura poderosa, mas como uma representação prática da vida cristã em constante enfrentamento espiritual. O apóstolo Paulo, ao escrever para os Efésios, faz uma comparação entre os soldados romanos e os crentes, encorajando-os a vestir-se com a armadura divina como proteção contra as forças do mal. Ele sabia que qualquer batalha requer preparação e estratégia, e a mesma lógica se aplica às batalhas espirituais que cada crente enfrenta diariamente. Essa armadura não é física, mas espiritual, composta por elementos que fortalecem o espírito e a mente, preparando cada um para resistir às tentações e desafios diários. A primeira peça mencionada é o cinto da verdade, que curiosamente não é a mais óbvia, mas a mais crucial. Ao compará-lo com o cinto usado pelos soldados para manter a armadura no lugar e fornecer suporte ao corpo,
Paulo destaca a verdade como o elemento que dá coerência e firmeza à vida cristã. Sem a verdade, outras peças da armadura se desintegram, assim como a vida, sem seus fundamentos, pode sucumbir quando confrontada com mentiras ou distorções. A verdade, no contexto bíblico, refere-se à fidelidade aos ensinamentos de Jesus e à integridade pessoal, ambos essenciais para resistir eficazmente ao engano. Em seguida, temos a couraça da justiça, uma defesa contra as acusações e os ataques do inimigo. Imagine um soldado entrando em combate sem proteção. Assim seria o cristão sem a justiça de Deus, protegendo seu coração. A justiça, neste sentido, não é apenas fazer o que é certo, mas sim viver em concordância com os princípios estabelecidos por Deus. Quando o coração está protegido pela justiça, o caráter do crente é fortalecido, criando uma barreira contra a culpa e a vergonha que podem tentar derrubar sua fé. Os calçados do Evangelho da Paz refletem a preparação necessária para avançar e divulgar a mensagem de Cristo. No campo de batalha espiritual, a paz desempenha um papel crucial, criando uma base sólida que permite ao crente firmar seus passos, mesmo em terreno incerto. Estes calçados representam estar pronto para agir e para a proclamação do Evangelho, independentemente das circunstâncias. Estar calçado com a paz não é um estado passivo, mas ativo, que envolve levar a serenidade divina aonde quer que se vá, tornando-se um embaixador dos valores que Jesus ensinou. Por fim, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, oferece tanto defesa quanto ataque. Na batalha espiritual, a palavra de Deus é a ferramenta mais poderosa disponível para o crente. Não apenas um livro de histórias ou regras, ela é viva e eficaz, capaz de penetrar nas camadas mais profundas da mente e do coração humano. Utilizar essa espada envolve não apenas conhecimento, mas a sabedoria para aplicá-la corretamente nas situações do dia a dia. Assim, a armadura de Deus, na sua totalidade, oferece uma proteção completa e multiangular, permitindo que o crente permaneça firme e seguro em meio aos combates espirituais incessantes. Essa armadura não é física, mas espiritual, composta por elementos que fortalecem o espírito e a mente, preparando cada um para resistir às tentações e desafios diários. E aqui vale fazer uma pausa rápida. Qual dessas peças da armadura você sente que mais precisa reforçar hoje? Verdade? Fé? Paz? Justiça? Escreve aqui nos comentários. Sua resposta pode inspirar alguém que está passando pela mesma batalha que você. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11, Paulo exorta os cristãos a se revestirem de toda a armadura de Deus para enfrentar as ciladas do diabo. Dentro dessa armadura espiritual, o cinto da verdade ocupa uma posição primordial. Na antiguidade, o cinto era utilizado para proteger os órgãos vitais e também para firmar a roupa do guerreiro, permitindo-lhe mobilidade e agilidade. Similarmente, o cinto da verdade serve como sustentação na vida de fé, garantindo que estamos arraigados na verdade divina que nos livra dos enganos do inimigo. A verdade não é apenas uma questão de honestidade, mas um fundamento espiritual inabalável. O simbolismo do cinto associado à verdade ganha profundo significado quando consideramos o contexto do mundo espiritual. O diabo, frequentemente descrito como o pai da mentira, busca confundir e desestabilizar. Portanto, o cinto da verdade combate diretamente essa estratégia, proporcionando clareza e discernimento ao coração do crente. Nesse sentido, é a verdade que nos ancora em meio às tempestades de dúvida e medo, e nos ajuda a identificar e resistir aos ataques que podem vir disfarçados de verdades distorcidas ou meias-verdades. Além disso, o cinto da verdade também nos prepara para agir com justiça e integridade,
Quando estamos firmados na verdade, nossas ações e palavras refletem a luz de Deus, gerando impacto positivo ao nosso redor. É através dessa verdade que sustentamos práticas justas e compaixão genuína, que nos distingue como seguidores de Cristo. Parte dessa preparação envolve mergulhar na palavra de Deus e permitir que essa verdade nos transforme e guie diariamente. Essa transformação não apenas nos move em direção à santidade, mas também faz de nós instrumentos de paz e justiça no mundo. A verdade, quando incorporada da forma correta, torna-se um escudo que protege nossos pensamentos e atitudes. Em vez de sermos facilmente enganos, passamos a reconhecer e rejeitar o que não alinha com o caráter e as promessas de Deus. Assim, o cinto da verdade não só nos segura firmemente, mas também nos incentiva a um exame constante de nossa fé e compreensão espiritual. A busca pela verdade nos leva a crescer em sabedoria e maturidade espiritual, abrindo nossos olhos para as maravilhas do plano divino em nossas vidas. Em última análise, o cinto da verdade é vital na jornada espiritual, pois nos convida a aprofundar nosso relacionamento com Deus e a viver de acordo com seus princípios. Quando escolhemos apertar o cinto da verdade em nossas vidas, estamos comprometendo-nos com uma caminhada de transparência e autenticidade que ressoa nos céus. A confiança e segurança que isso proporciona são essenciais para qualquer combate espiritual, pois nos faz lembrar quem somos em Cristo e a realidade do poder do Espírito Santo em nós. Num mundo onde as ilusões são tantas, a verdade divina é nosso mapa e bússola. No livro de Efésios, capítulo 6, verso 11, o apóstolo Paulo nos convida a vestir a armadura de Deus. Uma passagem recheada de significados profundos e simbólicos. Entre os componentes dessa armadura, destaca-se a couraça da justiça. No contexto histórico de Paulo, uma couraça era uma peça essencial da armadura de um soldado, feita geralmente de couro ou metal, que protegia órgãos vitais como o coração e os pulmões. Ao falar sobre a couraça da justiça, o apóstolo utiliza essa imagem para simbolizar a proteção espiritual contra os ataques do mal. Uma defesa que vem diretamente de viver uma vida correta, segundo os preceitos divinos. A justiça que Paulo menciona aqui não é a justiça fundamentada em méritos humanos, mas sim a justiça de Deus, que nos é imputada por meio de Cristo. Essa justiça não apenas nos protege das acusações do inimigo, mas também nos confere uma compreensão mais profunda de quem somos em Deus. Quando entendemos que somos justificados, ou seja, considerados justos aos olhos de Deus por meio de nossa fé, carregamos em nós uma confiança inabalável que nos capacita a resistir a qualquer sentimento de culpa ou vergonha que o mundo ou nossas falhas passadas possam tentar lançar contra nós. Além disso, a couraça da justiça não só nos defende externamente, mas também nos fortalece internamente. Ela nos encoraja a viver de acordo com os valores e princípios divinos, promovendo a integridade e a honestidade em nossas ações. Quando escolhemos vestir essa couraça diariamente, optamos por tomar decisões que refletem a luz de Cristo, o que nos torna seres humanos melhores e mais capazes de influenciar positivamente aqueles que nos rodeiam. Dessa forma, a justiça se torna não apenas uma defesa, mas também um modo de vida que constantemente nos aproxima mais do propósito divino. Consideremos também a responsabilidade de honrar essa proteção. Vestir a couraça da justiça significa estar consciente das tentações que nos rodeiam e decidir incessantemente resistir a elas. Este é um chamado para sermos vigilantes, para não cairmos nas armadilhas do ego e das paixões mundanas que podem corroer a integridade desse escudo espiritual. No momento em que nos desviamos das práticas justas, comprometemos a eficácia dessa couraça, permitindo que rachaduras se formem por onde o inimigo pode tentar nos atingir.
Em última análise, a couraça da justiça nos lembra que nossa verdadeira força reside em uma relação íntegra e comprometida com Deus. Enquanto caminhamos neste mundo desafiador, precisamos continuamente revisitar essa verdade, assegurando-nos de que nossa armadura está completa e intacta. Essa couraça não é apenas uma ideia espiritual, é uma realidade prática que nos molda dia após dia. Ela nos oferece estabilidade em meio à instabilidade, fornecendo-nos o suporte necessário para enfrentar qualquer batalha espiritual com confiança e firmeza. O conceito de preparar os pés com o Evangelho da Paz, conforme mencionado em Efésios 6,15, ressoa profundamente nas práticas de vida dos primeiros cristãos. No contexto histórico, as sandálias eram fundamentais para um soldado romano, pois proporcionavam estabilidade e segurança em terrenos acidentados. De maneira análoga, o Evangelho da Paz serve como a base que nos sustenta e nos guia em meio às adversidades da vida espiritual. O mundo ao nosso redor frequentemente se parece com um campo de batalha, repleto de desafios morais e éticos. Nesse cenário, estar preparado com a mensagem do Evangelho permite que avancemos com firmeza e confiança. É interessante notar que a ideia de paz não significa a ausência de conflito, mas sim uma harmonia profunda que prevalece mesmo em meio à tempestade. A paz que o Evangelho traz é a certeza da presença constante de Deus em nossas vidas, capaz de trazer equilíbrio e serenidade, mesmo quando o caos parece imperar. Assim como um bom par de sandálias ajudava os soldados a se manterem firmes em terrenos instáveis, o Evangelho da Paz fornece a estabilidade espiritual necessária para enfrentarmos as incertezas diárias. Além disso, a preparação dos pés com o Evangelho da Paz nos convida a estar prontos para levar essa mensagem a outras pessoas. No Antigo Testamento, Isaías exaltava a beleza dos pés dos mensageiros que anunciavam boas novas de alegria e salvação. Hoje, somos convidados a dar continuidade a esse legado, caminhando com propósito e determinação para compartilhar as verdades do Evangelho com aqueles ao nosso redor. Esta prática não só fortalece nossa própria fé, como também se torna um testemunho poderoso e transformador na vida de outros. A paz do Evangelho também nos lembra da importância da reconciliação. Vivemos em uma era marcada por divisões e desentendimentos, onde construir pontes de entendimento pode parecer um desafio árduo. No entanto, ao calçar os sapatos do Evangelho, somos inspirados a buscar reconciliação e unidade. Esta jornada começa dentro de nós mesmos, ao cultivarmos um coração aberto à paz de Cristo, que inevitavelmente transborda e toca as vidas daqueles que cruzam nosso caminho. Por fim, a preparação com o Evangelho da Paz é uma chamada contínua à vigilância e ao preparo. Tal qual um soldado que nunca baixa a guarda, devemos estar constantemente prontos para discernir as oportunidades de agir com paciência e sabedoria. Estando armados com essa paz, somos capazes de respirar fundo antes de cada batalha, confiando na promessa de que não estamos sozinhos na luta. E assim, a cada passo que damos, levamos a mensagem transformadora de Jesus, um passo de cada vez, firmes no caminho e seguros na fé. Em meio às batalhas espirituais, descritas por Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6, verso 11, o escudo da fé surge como um recurso imprescindível para o crente. Ao imaginar um soldado romano, a visão de um escudo é inevitável. Este não é um simples pedaço de metal, mas uma barreira ativa contra os dardos inflamados lançados pelo inimigo. Este poderoso símbolo da fé é mais do que proteção contra ameaças físicas. Representa a confiança inabalável que anula as dúvidas e os medos que muitas vezes parecem intransponíveis. O escudo, assim como a fé, precisa ser erguido sempre que o crente se sentir atacado.
seja pelos desafios cotidianos ou pelas tentações que ameaçam sua paz e convicção. Ao abrirmos espaço para refletir sobre a utilidade deste escudo na prática, a vida cristã convida-nos a uma caminhada de total confiança em Deus. Esse escudo permite-nos avançar em direção ao desconhecido, seguros do cuidado divino. A metáfora é clara. Sem fé, ficamos expostos e vulneráveis. Com ela, somos capazes de enfrentar flechas de desespero, preocupação e ansiedade. É preciso lembrar que esse escudo não é estático, mas uma proteção que se move conforme avançamos em nossa jornada espiritual, ajudando-nos a repelir pensamentos destrutivos que procuram desviar-nos do caminho. O escudo da fé, então, é construído a partir da relação contínua que desenvolvemos com Deus. Não se trata apenas de acreditar, mas de uma confiança que se fortalece através da oração, meditação e do estudo das Escrituras. Essa interação diária consolida a certeza de que não estamos sozinhos no campo de batalha, permitindo-nos enfrentar qualquer adversidade com coragem e serenidade. A fé, neste contexto, não é uma mera emoção passageira, mas uma decisão constante de confiar nas promessas divinas, mesmo quando os ventos contrários sopram forte. Interessantemente, ao segurar o escudo da fé, não apenas nos protegemos, mas também inspiramos aqueles ao nosso redor. Nossa confiança pode servir como um farol para outros que enfrentam suas próprias lutas. Num mundo que frequentemente valoriza a dúvida e o ceticismo, a demonstração de uma fé genuína pode ter um impacto poderoso e transformador. Este escudo, portanto, não é apenas pessoal, mas também comunitário, reforçando a unidade e a cooperação entre os crentes enquanto lutam lado a lado. Por fim, ao explorarmos o papel do escudo da fé em meio aos conflitos espirituais, somos levados a compreender que ele é tanto uma defesa quanto uma arma poderosa. Ele não apenas bloqueia ataques, mas também nos lembra da firmeza que devemos possuir para caminhar em um mundo incerto e muitas vezes hostil. Nas palavras de Paulo, somos exortados a segurá-lo firmemente, integrando crença e prática, promovendo uma vida de esperança, resistência e, acima de tudo, vitória nos desafios diários que se apresentam. O capacete da salvação, como mencionado em Efésios 6:11, desempenha um papel vital como defesa mental no arsenal espiritual que Paulo descreve. Este capacete representa a certeza e confiança na salvação que Cristo nos oferece, protegendo nossa mente contra as dúvidas e enganos que podem assaltar nossa fé. Ao reconhecer a sua importância, percebemos que não se trata apenas de uma metáfora, mas de uma ferramenta crucial para manter nossa mente centrada em Deus, evitando distrações e desânimos que o mundo constantemente insinua em nossos pensamentos. A mente é o campo de batalha onde muitas das nossas lutas espirituais ocorrem. Cercados por vozes internas e externas que questionam nosso valor e propósito, o capacete da salvação nos lembra de quem somos e a quem pertencemos. Este lembrete constante serve como um escudo contra ataques que buscam nos convencer de que somos indignos ou desamparados. Na vida diária, quando nos sentimos cercados por dúvidas, vestir este capacete reforça nossa identidade em Cristo, silencia vozes negativas e nos ancora na verdade bíblica. A aplicação prática do capacete da salvação envolve a renovação contínua da mente, como Paulo nos exorta em Romanos 12:2. Esta renovação é alcançada através do estudo das Escrituras, oração e uma comunhão constante com Deus. Ao fazer isso, fortalecemos nosso entendimento e confiança nos planos divinos para nós, criando uma mentalidade protegida e focada. Aceitar a salvação como um fato consumado e não como um ideal inalcançável nos fortalece e dá clareza para resistir às mentiras que tentam desviar nosso foco do essencial. Entender o poder do capacete da salvação não elimina os problemas,
mas transforma a maneira como os enfrentamos. Ele nos equipa para olhar além das circunstâncias imediatas e vislumbrar o quadro maior da nossa vida em Cristo. Quando nossa mente está fixada na esperança da salvação, podemos lidar melhor com as adversidades, mantendo a paz interior e a firmeza de propósito, mesmo em meio às dificuldades. Essa abordagem nos permite construir resiliência, confiando que Deus está no controle absoluto das situações que enfrentamos. No centro dessa prática está o convite para revigorar continuamente nossa mente e coração com a certeza da salvação. Afinal, quando nos permitimos mergulhar profundamente nessa realidade, percebemos que o capacete da salvação não é apenas uma proteção, mas também um símbolo de vitória. Ele nos relembra diariamente que, apesar das batalhas, a vitória final é nossa em Cristo. Esse entendimento nos impulsiona a viver com esperança renovada e a enfrentar cada novo desafio com a coragem que vem do conhecimento da nossa segurança eterna em Deus. Em Efésios capítulo 6, versículo 11, somos apresentados a metáfora poderosa da armadura de Deus, onde a espada do Espírito é destacada como a própria palavra de Deus. Essa imagem nos transporta para um cenário de batalha, onde a palavra divina se transforma na arma essencial para enfrentamento de desafios espirituais. A espada, ao contrário de outras partes da armadura que são defensivas, é essencialmente ofensiva. No contexto bíblico, isso significa que as Escrituras não só nos protegem, mas nos capacitam a tomar ações decisivas contra as forças do mal e as tentações que enfrentamos diariamente. Imaginemos, então, o poder das palavras, que já não são meras letras impressas em um livro, mas uma energia viva e pulsante que pode transformar, guiar e até cortar as amarras da escuridão. A espada do Espírito nos fornece discernimento, clareza e sabedoria em momentos de crise. Quando nos apegamos à palavra de Deus, estamos empunhando essa espada com autoridade e coragem. Nesse cenário, ela não é apenas uma defesa passiva, mas um instrumento ativo que nos ajuda a distinguir a verdade da falsidade, a justiça da injustiça. O simbolismo da espada também nos convida a refletir sobre o papel de estar preparado. Assim como um soldado não entraria em batalha sem antes ter treinado suas habilidades com a espada, nós também somos chamados a praticar, compreender e internalizar a palavra divina. Essa prática diária reverencia o que é mais importante em nossa vida espiritual, permitindo-nos estar adequadamente equipados para as adversidades. Apenas ler as Escrituras sem essa imersão pode ser comparado a carregar uma espada sem saber como manejá-la. Contudo, a aplicação da palavra de Deus em nossas vidas vai além do combate espiritual individual. Trata-se também de influenciar positivamente aqueles que nos cercam. Com a espada do Espírito, podemos cortar caminhos de iluminação, construindo pontes de compreensão e empatia em um mundo frequentemente desordenado. Ela se torna não apenas uma ferramenta de nossa própria defesa, mas um farol de justiça e amor que pode inspirar amigos, família e a comunidade a buscar sempre o melhor caminho. À medida que nos aprofundamos no entendimento da espada do Espírito, percebemos que ela se faz presente em cada aspecto de nossa vida, se tornando aliada fiel na busca pela serenidade em meio ao caos. Sendo um elemento vital da armadura de Deus, leva-nos a uma jornada de autodescoberta e fortalecimento espiritual contínuo. Esse é o poder transformador das Escrituras, sempre pronto para ser descoberto e vivido em sua plenitude, guiando nossos passos com fé e determinação. A armadura de Deus, conforme descrita em Efésios capítulo 6, versículo 11, nos fornece não apenas proteção, mas também um guia espiritual poderoso para a oração. Ela convida a um tipo de intercessão ativa e vigilante.
Imagine-se vestindo essa armadura. Ao colocar o cinto da verdade, você está assumindo o compromisso de orar segundo as verdades da palavra de Deus. Essa prática de fé não apenas reforça sua convicção espiritual, mas também orienta suas súplicas, libertando-as de hesitações e dúvidas. A oração, nesse contexto, torna-se uma prática de confiança imutável naquilo que é eterno e verdadeiro. Ao vestirmos a couraça da justiça, somos chamados a interceder de maneira reta e justa. Este elemento da armadura nos lembra de alinhar nossas orações com a vontade de Deus, enfatizando a importância da integridade e da moralidade em nossa vida espiritual. Orar com o coração justo nos ajuda a evitar pensamentos e desejos que não estejam de acordo com a justiça divina. Isso nos protege de tentações e nos orienta a interceder pelas necessidades dos outros com o mesmo senso de justiça e compaixão que Cristo demonstra. Os calçados da paz, como parte essencial da armadura, nos preparam para caminhar pela estrada da oração com serenidade e confiança. Eles simbolizam a necessidade de manter uma postura pacífica e tranquilidade espiritual ao nos aproximarmos de Deus em oração. Em momentos de tribulação, a paz divina nos sustenta, permitindo que mensagens de esperança e reconciliação sejam uma constante em nossas orações diárias. Nossa disposição de promover a paz reflete diretamente em como oramos e intercedemos por situações de conflito internas e externas. O escudo da fé é outra peça fundamental que fortalece nossas orações. Com ele, somos capazes de apagar as flechas inflamadas do inimigo, tais como dúvidas e medos que tantas vezes travam a oração eficaz. Cada ato de intercessão equivale a erguer este escudo, confiando plenamente nas promessas divinas. À medida que a fé cresce, também cresce a certeza de que nossas súplicas não são em vão, mas ouvidas por um Deus que permanece fiel e atento às necessidades de cada coração que busca sua presença. Por último, o capacete da salvação e a espada do Espírito nos preparam para batalhas espirituais intensas, lembrando-nos de que nossa mente deve estar sempre protegida e que a palavra de Deus é nossa melhor estratégia ofensiva em oração. O capacete assegura que nossos pensamentos estão seguros na promessa da salvação, enquanto a espada nos equipa para declarar e clamar a palavra nas nossas orações. Ambas as ferramentas transformam a intercessão não apenas em um ato de devoção, mas em uma forma potente de resistir e avançar, crescendo continuamente em nossa relação com o Criador. A vigilância constante e a firmeza na fé são essenciais para cada cristão em sua jornada espiritual. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11, Paulo destaca a importância de vestir a armadura de Deus para que possamos resistir às ciladas do diabo. Essa passagem não apenas nos alerta sobre o perigo invisível das forças espirituais malignas, mas também nos convida a uma atitude ativa e alerta. Em um mundo onde distrações e desvio de caminhos são abundantes, a vigilância se torna um componente crucial para não nos afastarmos do propósito divino estabelecido por Deus em nossas vidas. A constância na fé nos mantém centrados e preparados para enfrentar quaisquer desafios que possam surgir ao longo do caminho. Imaginemos por um momento um soldado em combate. Ele está sempre atento, preparado para qualquer eventualidade. Assim também deve ser a nossa vida espiritual, uma jornada de atenção e preparação constante. Quando nos permitimos abaixar a guarda, ficamos suscetíveis aos ataques do inimigo, semelhante a um soldado que remove sua armadura antes da batalha terminar. A consistência na fé exige prática diária, leitura das Escrituras, oração e comunhão com outros crentes.
É através dessas práticas que fortalecemos nossas defesas espirituais, mantendo-nos firmes diante das tempestades da vida. Além disso, ser vigilante não significa viver em constante estado de alerta, com medo do que está por vir. Pelo contrário, é uma postura de confiança ativa em Deus. Quando nos colocamos em Sua presença e fazemos dele a nossa prioridade, ganhamos a paz que excede todo o entendimento, uma paz que nos permite enfrentar qualquer adversidade. A armadura de Deus é uma representação da segurança que podemos ter quando permanecemos nele. E a vigilância é a atitude que garante que essa armadura nunca seja deixada de lado. Ainda é importante lembrar que a vigilância e a constância devem ser exercidas em comunidade. O apoio mútuo entre irmãos na fé fortalece nossa caminhada. Compartilhar experiências, orar uns pelos outros e buscar juntos pela verdade são atitudes que nos ajudam a manter o foco e a persistência. A caminhada espiritual nunca foi desenhada para ser uma jornada solitária. Na companhia de outros crentes, nossas lutas são mais leves e nossas vitórias mais celebradas. Finalmente, a vigilância e a constância na fé são passos contínuos em um caminho que aponta para uma esperança eterna. Não importa o quão difícil a batalha possa parecer, ao vestirmos a armadura de Deus e permanecermos firmes em nossas práticas de fé, somos fortalecidos a cada dia. Que este chamado à vigilância não seja mero ritual, mas um reflexo do nosso compromisso sincero com aquele que nos chama para uma vida de abundância e plenitude em Sua presença. A Bíblia está repleta de relatos que testemunham batalhas espirituais profundas, cada uma oferecendo lições valiosas sobre resistência, fé e a indispensável armadura de Deus. Um dos exemplos mais marcantes encontra-se no livro de Daniel, onde ele frequentemente enfrentava forças invisíveis do mal enquanto mantinha sua integridade e fé inabalável. Daniel capítulo 10 narra uma experiência única de batalha espiritual, onde Daniel, após 3 semanas de jejum e oração, recebe a visita de um anjo que o informa sobre a luta espiritual que acontecia nos céus, envolvendo forças angelicais contra os principados malignos da Pérsia. Essa situação não apenas destaca a importância da perseverança na oração, mas também nos lembra da constante guerra espiritual que nos cerca e como somos parte de um contexto maior, além do visível. Outro episódio que destaca a batalha espiritual é o confronto de Davi com Golias, encontrado no primeiro livro de Samuel. Embora essa história seja muitas vezes percebida como uma batalha física, existe uma dimensão espiritual poderosa em jogo. Davi, um simples pastor de ovelhas, estava equipado não apenas com uma funda e pedras, mas com a confiança no Senhor dos Exércitos. Ele via a luta com Golias não apenas como um combate humano, mas como um desafio à honra de Deus. Sua confiança não estava em armaduras ou espadas, mas na proteção divina, exemplificando como a fé pode transformar os aparentemente frágeis em poderosos vencedores de batalhas espirituais. Nas narrativas do Novo Testamento, também vemos o exemplo de Jesus enfrentando tentações no deserto, descrito nos evangelhos de Mateus e Lucas. Após 40 dias de jejum, Jesus é tentado pelo diabo de várias formas. Cada tentação que Jesus enfrentava era uma batalha espiritual, na qual ele se armava com a palavra de Deus para repelir as artimanhas do adversário. Esta história não apenas nos ensina sobre a importância das Escrituras como arma essencial na batalha espiritual, mas também nos incentiva a entender que a batalha mais feroz muitas vezes ocorre dentro de nós mesmos, em nossas decisões e escolhas diárias. O apóstolo Paulo também nos dá uma visão pessoal de suas batalhas espirituais em diversas cartas, sendo um dos exemplos mais fortes em sua segunda carta aos Coríntios. Paulo fala de um espinho na carne,
uma aflição que ele descreve como um mensageiro de Satanás. Apesar de pedir a Deus para removê-lo, Paulo entende que esse espinho tem o propósito de manter sua humildade e depender da graça de Cristo. Este testemunho nos relembra que na batalha espiritual nem sempre somos libertos das dificuldades, mas somos fortalecidos por meio delas, enquanto aprendemos a confiar mais profundamente em Deus. Finalmente, o livro do Apocalipse nos oferece vislumbres das batalhas espirituais que ocorrem no final dos tempos. João, o revelador, vê visões de guerras celestiais entre o bem e o mal, com Cristo como o vencedor final. Essas visões não apenas reforçam a certeza da vitória do bem sobre o mal, mas nos encorajam a sermos persistentes em nossa própria jornada espirituais, sabendo que mesmo em meio às batalhas mais difíceis, a vitória pertence àqueles que permanecem fiéis e armados com a justiça divina. Esses relatos bíblicos, embora distintos em tempo e contexto, nos inspiram a viver cada dia como uma vitória espiritual, preparando-nos e equipando-nos com a armadura de Deus. A metáfora da armadura de Deus, encontrada em Efésios 6, versículo 11, ganha vida nova ao ser aplicada ao mundo moderno. Pensemos na verdade que forma o cinturão dessa armadura. No nosso dia a dia, isso pode se manifestar como a busca constante por informações precisas e éticas em um mar de notícias e opiniões distorcidas na internet. Ao nos dedicarmos a entender os fatos com sinceridade, abrimos um caminho seguro em um mundo saturado por desinformação. Assim como um cinturão sustenta outras partes da armadura, a verdade pode servir de base para decisões e interações mais justas. O peitoral da justiça, por sua vez, nos convida a refletir sobre a forma como tratamos os outros. Em ambientes de trabalho, onde competição e estresse são constantes, agir com justiça e imparcialidade nos fortalece moral e espiritualmente. Um chefe justo, que reconhece o esforço e valor de sua equipe, não apenas ganha o respeito dos demais, mas também contribui para uma cultura de trabalho mais saudável e produtiva. A justiça, assim, não é apenas uma defesa contra o abismo ético, mas um modo de criar harmonia e cooperação. Avançando para as sandálias do Evangelho da Paz, na prática moderna, isso pode se traduzir em manter um espírito tranquilizador e reconciliador onde quer que estejamos. Num mundo caracterizado por divisões políticas e sociais, ser um pacificador é um ato radical. Imagine o impacto de abordar debates acalorados com o desejo genuíno de ouvir e compreender o outro lado. Este compromisso com a paz e o diálogo pode desarmar tensões em casa, na comunidade e além. O escudo da fé, especialmente frente aos desafios do cotidiano, aparece como a resiliência para continuar quando as dificuldades parecem intransponíveis. É essa fé que nos impulsiona quando enfrentamos doenças, desempregos ou perdas pessoais. Ter fé em algo maior, em propósitos anos à nossa compreensão imediata, nos dá a coragem de persistir. Em um mundo onde duvidar se torna a norma, manter-se fiel a convicções elevadas é uma forma de blindagem essencial. Finalmente, o capacete da salvação, que protege a mente, nos convida a focar em pensamentos que edificam. Numa era digital, onde somos constantemente bombardeados por negatividade e pessimismo, escolher conscientemente pensamentos edificantes e esperanças maiores transforma nossa perspectiva. Cultivar gratidão, esperança e visão positiva nos protege de influências destrutivas que prejudicam nossa saúde mental. Essa proteção mental, assim como uma armadura real, é vital para enfrentarmos os desafios de cada dia com coração e espírito inabaláveis. Identificar ataques espirituais em nossa vida é um processo que requer discernimento e sabedoria.
Atributos que podemos encontrar ao estudar Efésios, capítulo 6, versículo 11, onde somos instruídos a vestir toda a armadura de Deus para resistir às ciladas do diabo. As armadilhas espirituais não são sempre visíveis ou óbvias. Elas podem se manifestar por meio dos pensamentos de dúvida e medo que invadem nossa mente sem razão aparente. Quando encontramos dificuldades em áreas nas quais normalmente somos fortes, ou quando uma sensação de desânimo profundo aparentemente brota do nada, podemos estar experimentando um ataque espiritual. Identificar estes sinais é o primeiro passo para combatê-los. A compreensão de como identificar tais ataques envolve examinar nossas vidas espirituais com sinceridade. Quando estamos sob ataque, geralmente começamos a nos afastar de práticas e hábitos que nos aproximam de Deus, como a oração, a meditação e a leitura da Escritura. Este afastamento não é sempre abrupto, mas pode ser gradual e sutil. Nota-se uma perda de interesse ou uma desculpa constante para não se engajar com a comunidade de fé. Esse distanciamento espiritual é uma indicação de que estamos sendo atacados, e é crucial reagir rapidamente para restaurar nossa conexão com Deus. Outra pista de que podemos estar sob ataque espiritual é a presença de conflitos não resolvidos em nossos relacionamentos. Ataques espirituais frequentemente procuram semear discórdia e desunião na vida das pessoas. Se nos encontramos em constantes desentendimentos, onde a comunicação parece impossível e a reconciliação distante, devemos questionar se algo maior está em jogo. O inimigo visa destruir os laços que fortalecem e edificam, usando a divisão como uma arma poderosa. Identificar este padrão é vital para tomar as medidas necessárias para restaurar a paz e a harmonia. Há também a presença de tentações intensificadas em áreas que consideramos superadas. Quando somos constantemente desafiados por desejos ou pensamentos que julgávamos ter vencido, pode ser um indicador de que estamos sob um ataque espiritual específico. Essas tentações não surgem apenas pela fraqueza humana, mas frequentemente são inflamadas por forças espirituais que buscam desviar-nos de nosso propósito. Estar alerta para esses sinais ajuda a reforçar nossa vigilância espiritual e a buscar proteção e força através da oração e estudo contínuo da palavra. Finalmente, devemos estar cientes dos efeitos dos ataques espirituais em nosso bem-estar físico. Muitas vezes, o que ocorre no plano espiritual se reflete no corpo. Sintomas como cansaço extremo, insônia ou um peso inexplicável sobre os ombros são frequentemente ignorados como apenas estresse. No entanto, uma análise mais profunda pode indicar que estamos enfrentando uma batalha espiritual mais intensa do que percebemos. É essencial manter um equilíbrio saudável entre corpo e espírito, reconhecendo que nosso estado físico pode ser uma janela para o que está ocorrendo em nossas vidas espirituais. Compreendendo esses sinais em conjunto, podemos nos preparar melhor e responder adequadamente às batalhas espirituais que enfrentamos. Em tempos de grandes desafios espirituais, a união entre os fiéis se revela como uma das mais poderosas ferramentas para enfrentar as adversidades. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11, o apóstolo Paulo nos instrui a vestir toda a armadura de Deus. E essa armadura não se limita apenas à proteção pessoal. Na verdade, uma parte crucial desta proteção vem da força e do encorajamento que encontramos em nossa comunidade de fé. Um exército solitário está mais vulnerável aos ataques, enquanto um grupo unido pode oferecer suporte, orações e o poder de superar os obstáculos juntos. Essa união solidifica a determinação e a coragem de cada indivíduo, tornando-os imbatíveis diante do inimigo. A força de uma comunidade unida se manifesta em várias formas.
Em momentos de fraqueza, é a comunidade que levanta aqueles que caíram, oferecendo um ombro para chorar e palavras de esperança. Essa rede de apoio permite que todos compartilhem suas cargas, aliviando o peso do indivíduo que antes poderia se sentir sozinho em sua batalha espiritual. O senso de pertencimento e a certeza de que não estamos sozinhos nos fortalece, promovendo um ambiente onde a fé é constantemente renovada e reforçada. Além disso, a sabedoria coletiva de uma comunidade pode ser um guia inestimável. Cada membro traz uma riqueza única de experiência e conhecimento bíblico que pode lançar luz sobre situações difíceis. Muitas vezes, em meio às lutas espirituais, podemos ficar cegos para certas perspectivas. Ter alguém ao nosso lado que possa nos oferecer uma visão diferente ou um conselho sábio baseado nas Escrituras pode ser a diferença entre ceder à pressão ou encontrar uma nova força para continuar. Essa troca de sabedoria é fundamental para o crescimento e a perseverança espiritual. Outro aspecto vital da comunidade é a intercessão em oração. Quando uma comunidade ora unida por um propósito comum, cria-se uma cadeia inquebrável de fé e esperança. As palavras de Jesus em Mateus 18, versículo 20, nos asseguram que onde 2 ou mais estão reunidos em seu nome, ali ele está. Essa presença divina é sentida de maneira poderosa quando a comunidade se junta em oração pelo bem de seus membros, trazendo cura, libertação e renovação espiritual. Por fim, a celebração juntas das vitórias espirituais fortalece ainda mais os laços dentro da comunidade. É importante reconhecer e celebrar as bênçãos e os milagres que ocorrem em nossas vidas, sendo gratos em coletividade. Esses momentos de alegria não só renovam a fé individual, mas inspiram todo o grupo a continuar na jornada, confiando que Deus está agindo poderosamente em meio a eles. Portanto, a comunidade não é apenas um lugar de refúgio, mas um campo de treinamento onde todos se tornam guerreiros mais fortes e preparados para enfrentar qualquer adversidade que possa surgir. A vida cotidiana, com suas inúmeras responsabilidades e desafios, pode facilmente parecer um campo de batalha onde as pressões espirituais se acumulam e pesam sobre nós. A carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 11, nos exorta a vestir toda a armadura de Deus, permitindo-nos resistir com firmeza aos ataques espirituais. Nesta passagem, o apóstolo Paulo utiliza a figura de um soldado romano para ilustrar como devemos nos preparar diariamente para enfrentar as batalhas invisíveis que se desenrolam em nossas vidas, promovendo uma profunda reflexão sobre nossa realidade espiritual. Imaginemos as pressões daqueles que nos cercam, as expectativas sociais e as tentações que lidamos todos os dias. Esses elementos podem facilmente se transformar em dardos inflamados, disparados por forças que buscam nos desviar de nossos propósitos. A armadura de Deus nos fornece as ferramentas necessárias para superar cada uma dessas pressões, transformando-as em oportunidades de crescimento espiritual. Ser fiel à verdade, cultivar a justiça, manter a paz e ter fé são passos essenciais que nos permitem tratar com coragem e determinação as dificuldades cotidianas. A importância do preparo diário não pode ser subestimada. Talvez você já tenha enfrentado situações em que tudo parecia fora de controle, ou quando uma simples notícia transformava seu dia em caos. Nessas horas, a oração e a conexão com Deus funcionam como um oásis de serenidade no meio da tempestade. É em nossa relação contínua com o divino que encontramos o equilíbrio e a força para não sermos levados pela maré de incertezas e desafios que nos cercam. Além da prontidão espiritual, o apoio comunitário é uma fortaleza.
Rodear-se de pessoas que compartilham os mesmos valores e crenças pode ser um verdadeiro alicerce. Elas não só nos ajudam a reforçar nossa fé, mas também nos oferecem conselhos e apoio prático quando enfrentamos situações difíceis. A comunhão com outros crentes, nas suas mais variadas formas, atua como um constante lembrete de que não estamos sozinhos na batalha, sendo este suporte mútuo um dos aspectos mais valiosos da jornada espiritual. Por fim, é crucial lembrar que as batalhas espirituais são oportunidades disfarçadas de desafios. Elas nos revelam áreas de nossa vida que necessitam de mais atenção e trazem o potencial para amadurecimento e fortalecimento. Encarar as tribulações com os olhos da fé e do entendimento espiritual nos permite não apenas vencê-las, mas também utilizar cada vitória como uma maneira de aperfeiçoar nossa armadura, tornando-nos mais fortes e perseverantes para as próximas etapas. O conceito da armadura de Deus, conforme descrito em Efésios, capítulo 6, versículo 11, convida os crentes a vestirem-se integralmente com a força espiritual fornecida por Deus, possibilitando a resistência em tempos de provação. Essa metáfora poderosa não apenas simboliza proteção, mas também preparação e prontidão espirituais. Para cultivar uma vida de vitória, é essencial compreender que cada peça da armadura possui um significado específico e vital. Do cinto da verdade ao capacete da salvação, cada elemento fortalece a fé contra as artimanhas do inimigo, permitindo ao crente estar firmemente ancorado no amor divino e na justiça. Focar no significado de cada peça da armadura ajuda a construir uma relação íntima e contínua com Deus. O escudo da fé, por exemplo, nos lembra que a confiança plena no poder de Deus é crucial para superar dúvidas e incertezas que surgem em nossas vidas. Refletir sobre como o escudo protegeu guerreiros antigos reforça a nossa própria segurança em tempos modernos. Essa prática não só fortalece a confiança, mas também nos impulsiona a agir com coragem na jornada espiritual diária, reconhecendo que estamos protegidos pelo mesmo escudo simbólico. Em nossa busca por uma vida de vitória, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, torna-se um recurso poderoso e intrinsecamente necessário. Memorizar passagens bíblicas e interiorizar seus ensinamentos nos arma com munição espiritual para enfrentar as mentiras e pressões do mundo atual. Através da oração e do estudo contínuo, a palavra se revela como um guia permanente, iluminando nosso caminho e inspirando ações que refletem o amor e a sabedoria divinos. A oração desempenha um papel central na ativação da armadura espiritual, transformando preparação em prática. Ao cultivarmos hábitos de oração deliberada e constante, começamos a ver as respostas e os sinais de Deus em nosso cotidiano, fortalecendo tanto a nossa resistência quanto a nossa resiliência. A oração nos conecta profundamente com a vontade de Deus, reassumindo o controle que a confusão externa tenta arrebatar. Não é apenas uma linha de defesa, mas uma fortaleza diante das batalhas espirituais inevitáveis. Finalmente, um relacionamento íntimo com a presença de Deus, nutrido pela justiça, fé e vigilância, transforma não apenas o modo como enfrentamos adversidades, mas também a maneira como interagimos com o mundo ao nosso redor. Essa transformação interna reflete em ações de fé tangíveis e em uma vida que exala para os outros a presença e a paz de Deus. Assim, cultivar essa vida de vitória é uma jornada contínua de crescimento, consciência e serviço, impulsionado por uma armadura divina que sustenta e inspira. Neste vídeo, exploramos como Efésios 6:11 nos convida a vestir a armadura de Deus para nos preparar para as batalhas espirituais diárias. A mensagem central que queremos que você leve é a importância de estarmos espiritualmente preparados, confiando nas forças que a fé nos dá para enfrentar qualquer adversidade.
Reserve um momento para refletir sobre como você pode aplicar essas lições em sua vida cotidiana. Se este conteúdo te ajudou a entender melhor essa passagem bíblica, considere se inscrever no nosso canal para mais lições como esta. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar suas reflexões nos comentários e sugerir temas para nossos próximos vídeos. Que Deus te abençoe abundantemente e até a próxima.